Agora nós vamos para os exercícios referentes ao que a gente viu nas últimas aulas. Questão número 1 diz o seguinte: nos conjuntos A e B, no quadro abaixo, qual alternativa representa uma relação de inclusão? O que seria a relação de inclusão? Eu tenho que afirmar que um conjunto está contido no outro. Ou seja, eu vou ter que usar o sinal de estar contido ou o sinal de contém. Então, eu tenho que observar nessas alternativas qual é o conjunto que contém ou o conjunto que está contido em outro. Aqui na letra B eu vejo que o A e o B eles estão separados, ou seja, nenhum elemento de A pertence a B e nenhum elemento de B pertence a A. Então, nesse caso, a gente não tem uma relação de inclusão. Na letra C, a gente tem essa interseção aqui. Ou seja, quer dizer que existem elementos de A que também pertencem a B e existem elementos de B que também pertencem a A. Mas aqui eu tenho simplesmente uma relação de interseção. Então, A interseção B. Eu quero a definição de inclusão. O que seria inclusão? Todos os elementos de um conjunto têm que pertencer a outro conjunto. Nesse caso, somente alguns, não são todos. No caso da letra D também, a gente não, é o mesmo caso da letra B de bola. Não tem nenhum elemento de A pertencente a B e nenhum elemento de B pertencente a A. A gente vai encontrar a resposta aqui na letra A. Porque todos os elementos de B, todos esses elementos aqui que pertencem a B, fazem parte do conjunto A. Isso seria relação de inclusão. Ou seja, B está contido em A. Ou então A contém B. Eu estou dizendo aqui que B está contido em A ou A contém B. Quer dizer, quando esse está virado, quer dizer que o A contém o conjunto B. Isso é uma relação que acontece sempre entre conjuntos. A gente vê que todos os elementos de B pertencem ao conjunto A. Vamos para a segunda questão. Ainda analisando a mesma imagem, quais afirmações são corretas? Aqui no número 1 ele está dizendo que A está contido em B. A gente observa aqui que é o contrário, né? Nesse caso aqui, B está contido em A. Então a afirmação 1 está errada. B está contido em A, foi o que eu já mostrei na última slide. Aqui está correto, porque todos os elementos de B pertencem a A. A contém B. Ou seja, todos os elementos de B pertencem a A. Então aqui também está correto. B contém A. Não, B não contém A. Por quê? Porque, na verdade, todos os elementos de B que estão contidos no conjunto A. Então aqui também está errado. Então quais afirmativas estão corretas? Somente A2 e A3. No caso, a letra D de dado, certo? Vamos agora para a questão número 3. Temos o conjunto A, que possui o elemento 1, 2, 4, 8 e 16. E o conjunto B, que possui os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. De acordo com as alternativas, onde estão localizados os elementos 2, 4 e 8? Ele quer saber onde esses elementos aqui eles estão localizados.
A gente vê que o 2, o 4 e o 8, eles fazem parte tanto do conjunto A, como do conjunto B. Então eu tenho que buscar na alternativa aqui uma figura em que a gente tenha esses dois conjuntos com essa interseção. 2, 4 e 8. 2, 4 e 8, né? Que não é o 6, é o 8. Então aqui, ó, na letra A, eu estou dizendo que esses elementos eles pertencem somente ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Isso aqui está errado. Essa parte em azul seria o 2, o 4 e o 8. E não acontece isso. O 2, o 4 e o 8 ele pertencem a A e a B. Na letra B, eu estou dizendo o contrário. Que o 2, o 4 e o 8 pertencem somente ao conjunto B. Somente a esse lado aqui, ó. E não pertence ao conjunto A. Isso também está errado. Na letra C, eu estou dizendo que o quê? Que esses elementos estão pertencentes tanto ao conjunto A como ao conjunto B. E realmente, esses dois conjuntos fazem parte da interseção, que no caso eles pertencem tanto ao A como ao B. Então, nesse caso, a nossa resposta seria a letra C. E na letra D, eu tenho que o elemento 2, 4 e 8 estão pertencentes somente a A ou somente a B. Aqui ele diz que não pertence aos dois ao mesmo tempo. E no caso aqui a gente tem que eles pertencem sim aos dois. Eles teriam que estar aqui no meio, né? E não dentro especificamente de cada conjunto. Não tem como só o A ter esses conjuntos e só o B ter esse conjunto, ter esses elementos. Só o A não pode ter esses elementos, 2, 4, 6, e só o B também não pode ter esses elementos, 2, 4 e 8, na verdade. 2, 4 e 8. Então, a nossa resposta é a letra C. Que eu tenho a interseção. Nessa interseção, eu tenho quais números? O 2, o 4 e o 8. A questão número 4 é uma questão do Enem. O fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Então, o C1, 50 páginas. C2, 45 e C3, 40 páginas. Aqui eu estou tratando de uma questão de conjuntos, ou seja, eu vou ter que fazer os meus diagramas para conjunto. De verde eu vou considerar o C3, de amarelo o C2 e de vermelho o C1. Como que eu vou resolver? Primeira coisa, eu vou ter que ir para a interseção entre os três conjuntos, ou seja, ao elemento que faz parte dos três conjuntos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Então, aqui é o C1, C2, C3, né? Ele verificou que o C1 e o C2 eles possuem 10 páginas em comum. Então, a gente tem uma interseção aqui entre C1 e C2. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Então, a gente vai ter uma interseção aqui entre o C1 e o C3.
E entre C2 e C3 vamos ter 5 páginas em comum. Outra interseção no número 5. Das quais 4 também estarão em C1. Então, eu tenho 4 páginas que vai fazer parte de C1, de C2, de C3 e também de C1. Ou seja, vai fazer parte dos 4 conjuntos ao mesmo tempo. Então, é por aí que eu começo. São as páginas que vão fazer parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então, são 4 páginas. Então, eu vou colocar aqui 4 páginas. Entre o conjunto, agora eu posso fazer a interseção entre dois conjuntos isolados. Então, entre os conjuntos C1 e C2 são 10 páginas em comum. Entre C1 e C2 são 10, mas eu já tenho 4. Para 10 faltam 6. Agora eu completei a interseção entre C1 e C2, que é o 6 e o 4. Entre C1 e C3, ou seja, entre esse conjunto C1 e C3, eu tenho 6 páginas em comum. Mas eu já tenho aqui 4 entre eles dois. Para 6 falta 2. Se eu somar 2 e 4, eu vou ter 6, que é a interseção completa, né? E entre C2 e C3 são 5 páginas em comum. C2 e C3, 5. Mas eu já tenho 4, falta uma única página. Agora a gente vai ter que somar esses valores e subtrair a quantidade total de cada conjunto, C1, C2 e C3. O conjunto C1 possui 50 elementos, 50 páginas. Eu já tenho 6, 4 e 2. 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12, né? Para 50 falta 38. Seria 50 menos 6 menos 4 menos 2, que vai dar 38. Então, se eu pegar todos os elementos do C1, a gente vai encontrar 50 páginas. 38 mais 2 dá 40, mais 4, 44, mais 6 vai dar 50. C2 possui 45 páginas, mas em C2 eu já tenho 4, 6 e 1. Então, vai ser 45 menos 6, menos 4 e menos 2. Menos 1. 6, 4 e 1. Aqui vai dar 46 menos 11. 45 menos 11, que vai dar 34. Então, aqui no C2 eu ainda vou sobrar 34. E no C3, como são 40, eu já tenho 2, 4 e 1. Então, eu vou subtrair 40 menos 2, menos 4 e menos 1. Que vai dar 40 menos 7, que é 33. Agora, eu vou ter que somar esses valores. 33 aqui. Eu vou ter que fazer a seguinte soma. Vou fazer aqui em cima, de azul. Vou somar 38 mais 6 mais 4 mais 2 mais 34 mais 1 mais 33. Vou obter como resultado 118. Então, no caso, são 118 páginas, que é a minha letra C, a resposta. Então, eu vou ter como resultado o número 118, que é representado na letra C. Vamos agora para a questão de número 5. Aqui a gente tem representado os círculos, como eu coloquei na questão anterior. A gente tem 38, 6, 4, né? Sempre a gente começa pelo valor que está contido nos 3 conjuntos ao mesmo tempo, que no caso foi o número 4.
A partir disso, a gente vai para a interseção somente de 2 a 2, C1 e C2, C1 e C3, e C2 e C3. Entre C1 e C2, eu tenho toda essa interseção que vai entre o amarelo e o vermelho, que no caso é 10, como ele diz na questão. Entre C2 e C3, eu tenho essa interseção entre o amarelo e o azul, que é 5. E entre o C1 e o C3, eu tenho essa interseção entre o azul e o vermelho, que é 2 mais 4, que dá 6. Se eu somar todos esses elementos, eu tenho que encontrar aqui 50. Se eu somar todos os elementos, eu vou ter que encontrar aqui 45. E se eu somar todos esses elementos, eu vou encontrar aqui 40. Questão número 5. Neste modelo de termômetro, os filetes registram as temperaturas mínimas e máximas no dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, o momento da leitura do termômetro. Então, essa parte em preto, a gente está regulando as temperaturas no momento da medição e essas outras, a atual. Essas em preto é no dia anterior à medição. Por isso, ele tem duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. Então, essas aqui na esquerda, os números estão na ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 até 50. A gente está indo aqui, ó, de menos 30 até 50. Então, ele está aumentando de cima para baixo. Os valores estão aumentando. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente de baixo para cima, ou seja, eles estão aumentando nesse sentido, de baixo para cima. Que também vai variar de menos 30 até 50. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. Ou seja, essa coluna da esquerda aqui, eu vou ter a temperatura mínima. Caso ele diz que é o nível inferior. O nível inferior é essa parte aqui de baixo. Superior seria essa aqui de cima. Superior. E aqui é inferior. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Ou seja, a máxima ela vai ser dada aqui, ó. E aqui seria essa parte de baixo aqui, eu tenho a temperatura máxima, que no caso é o inferior e preto, né? E a temperatura atual é indicada pelo nível superior do filete cinza nas duas colunas. Então aqui eu tenho a atual, que no caso é o superior, nos filetes cinza das duas colunas. São esses dois vão representar a temperatura atual. Vamos para a pergunta da questão. Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Ele quer saber a temperatura máxima mais aproximada. A gente vai pegar aqui o valor aproximado. Como que a gente mede a temperatura máxima? Que ele diz: a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Então a gente vai pegar o nível inferior da coluna da direita do filete preto. Aqui é o preto. O inferior seria esse valor aqui pontilhado. Aqui a gente tem a temperatura máxima. A gente vê que aqui ele está contando de 10 em 10 unidades. Ó, 50, 40, 30, 20. Entre o 20 e o 10, como ele está aqui nesse sentido em ordem decrescente, a gente tem aqui 20, 19, 18, 17, 16, né? E assim sucessivamente.
O valor aqui mais aproximado que a gente pode ter, já que a gente está decrescendo de uma em uma unidade, seria o quê? Qual é o 20 menos uma unidade? É igual a 19. Quer dizer que, tirando essa uma unidade aqui do 20, a gente vai ter a temperatura de 19 graus. Só isso que a questão pede. A questão dá informação e pede para vocês qual o valor entre uma dessas três informações. Aqui ele escolheu, no caso foi a temperatura máxima, mas ele poderia ter escolhido outra informação. Ele escolheu temperatura máxima. E a própria questão já indica onde está a temperatura máxima. Seria no nível inferior do filete preto, na coluna da direita. Essa é a coluna da direita. Bom, é isso, pessoal. Esses são os exercícios de hoje, sobre o assunto visto, que são os números inteiros e também números naturais.